boa noite, ou boa tarde, tudo bem? Falo boa tarde aqui no chat e venho aqui no ao vivo e falo boa noite. Como é que estão? Como estão vocês? Como passaram essa semana sem estudos? Deu bom para dar uma aliviada aí na carga? Tem gente que fala que sentiu saudades. Uma ótima terça-feira, estamos às 17 horas e 15 minutos pontualmente, iniciando mais este trabalho. Deixo aqui o meu boa tarde a todos vocês que estão acompanhando pela rádio Amigo Espírita. Obrigado pela companhia, pelo prestígio. São números altos de pessoas que acompanham ao vivo também. Às vezes também chegando a casa das 100 pessoas. Vocês que baixam no SoundCloud, vocês que acompanham, divulgam, compartilham, curtem o vídeo aí embaixo, dando esse feedback para nós. Interagem também na minha página no Facebook. Certo? E presencialmente, companhias maravilhosas. Fernanda Araújo, Fabiane Ferreira, Janete, Brasil de Tijuca, Santa Catarina. Olha, saiu mais cedo do trabalho, está aproveitando para acompanhar os estudos. É isso aí, Fabiane. Estela Xavier, Blumenau, Santa Catarina. Aqui o Fernando Ferreira, na verdade, é a Patrícia de Caxias do Sul, que está comemorando sua aprovação no vestibular para psicologia. Parabéns. Quem mais? A Dene Atílio aqui também, a Elizabeth Sartori, Sol Apino lá em Cuiabá, aqui também. Só fala boa noite por costume. Não se acostumou ainda, igual a mim. Pederson Caetano de Varginha, Minas Gerais. Rita de Cássia. Cristina Assunção de São Mateus, no Espírito Santo. A Fernanda compartilhando aqui. Católica por formação, através dos estudos, desenvolveu interesse por conhecer o Espiritismo e foi levada a uma reunião por sua cunhada. E agora conheceu também o Espiritismo e ampliou seus conhecimentos. Adelina Pérez de Santo São Paulo, litoral. Rosângela Banciela, São Paulo, capital. Maís Oliveira, Cláudia Rentroy, Rio de Janeiro. Que tenhamos uma ótima tarde. Elisa Cruz. Daniela Magalhães, de Poço Fundo, Minas Gerais. Norival João, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Diego de Porto Alegre, também aqui. Norival, isso aí. Tá, estou combinando aí uma palestra em São Bernardo. Quando tiver mais informações eu divulgo aqui. Mas acredito que em breve estarei em São Bernardo. Pela primeira vez, no ABC. No B. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 56. Começaremos o capítulo 6.1, Depressão, parte 1, enquanto chega aqui a Cristina de Taubaté, no Vale do Paraíba. Conheço bem Vale do Paraíba. Então vamos lá. Já iniciando, tivemos aí uma semana de folga, então dá para puxar, né? Vamos lá. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo. Lembrando, sempre que enxergarmos a palavra raiz, devemos pensar que é o que nutre, o que absorve os nutrientes. Então, se na raiz psicológica de um transtorno depressivo ou comportamento afetivo encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, é porque é disso que se nutre o transtorno, que não foi solucionada. Tá bom? É neste solo que a raiz do depressivo está colocada. Então não tem como ele absorver outra coisa. Esse é o trabalho que faremos aqui nos próximos estudos desse 6.1, tá ok?
Sandra Regina chegando aqui também. Cristina Carvalho. Muito bom. Esse slide aí, quem acompanha meu trabalho já viu ele em alguma palestra minha, aquela palestra sobre depressão. Eu utilizo esse slide justamente porque é um ponto de partida bom para começar. Né? Nada que se refere a transtorno psicológico nós devemos levar para o campo matemático. Isso gera isso, aquilo gera aquilo e ponto final. Tem sempre que ter uma abertura para o subjetivo, tem sempre que ter uma abertura para outras questões que vão se incluindo em todo o processo. Por isso que não dá para um terapeuta responder coisas de bate-pronto. Às vezes, não estou nem falando da questão de não pode responder porque eu trabalho e ninguém faz esse trabalho de graça, tal. Não é nem por isso, mas às vezes algumas pessoas mandam mensagens extensas dizendo o que está acontecendo na vida delas e querem uma resposta terapêutica. Primeiro, como eu já coloquei aqui, isso não pode ser possível, isso não é possível, porque a ferramenta de trabalho do indivíduo tem que ser remunerada para isso. E mesmo que fosse possível, não dá para fazer uma análise de uma pessoa só com algumas informações. A terapia funciona primeiro várias sessões de coleta de dados. Você fica um tempo ali conversando para o terapeuta ver os teus atos falhos, perceber os teus trejeitos, identificar seus comportamentos, seus hábitos, perceber a tua fala. Então não é uma coisa assim, meu filho faz isso, eu faço isso, então o que eu tenho? Não busque isso, tá? E nem em literatura. Essa coisa de se autodiagnosticar psicologicamente é o mesmo que se automedicar fisiologicamente. Eu vou me automedicar. Eu li um livro aqui que fala de depressão, então eu sou depressivo e agora eu vou viver como se eu fosse depressivo. Não é bem assim. Existem nuances que precisam ser avaliadas. A de Dias de Curitiba chegando aqui. Não, chegou atrasada não, chegou na hora. Seguindo. Predomina no self, é aqui. Um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, que imerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Predomina no self um conflito, resultante da frustração de desejos não realizados. Bom, impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego, e o ego imerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. É muita coisa nesse slide, tá? Tem muita informação aqui. A imagem é muito potente, muito complexa, então é sugerido olhá-la com calma. Partindo de todos os conceitos que nós já temos aqui. Conflito, dois corpos querendo ocupar o mesmo lugar no espaço, resultante então da frustração de desejos não realizados. Então comece por aí. Por que o desejo não foi realizado? Não foi possível realizá-lo? Eu não tinha recursos para realizá-lo? A minha moral interferiu? Eu quero fazer, mas Deus não deixa, minha religião não deixa, a minha sociedade não deixa. E essa sociedade pode ser teu pai, tua mãe, os vizinhos do teu quarteirão, até quem você quer que seja. Então, em que ponto está havendo um conflito? Porque satisfazer desejos é uma coisa muito fácil. Tá? Desejo, primitivo, desejo. É muito fácil. Você quer comer, você come. Você quer ter relação sexual, você tem. Né? Talvez você não tenha com quem você quer, mas se você sair na rua falando, não, eu quero ter relação sexual com qualquer pessoa, você vai achar alguém. Então, o desejo não é uma coisa tão difícil de ser realizado. Tá? A vontade vai sendo construída, mas o desejo não. Se o desejo não é realizado, isso instaura uma frustração. Esta frustração é base, é parte, é figura deste conflito. Então, este conflito, onde existe a frustração, tem que ter como outra parte, querendo ocupar esse lugar no espaço, algo que seja opositor, antagônico à frustração. Tá claro? Ou seja, talvez a minha onipotência. Como assim eu não posso realizar meus desejos? Como assim o mundo não gira ao meu redor? Como assim eu não posso fazer isso agora?
Isso vai contrapondo. Então, se eu tenho certeza internamente que eu sou o bonzão, ou que eu mereço só coisas boas porque eu sou o maior missionário do mundo, e aí eu me deparo com uma frustração, isso pode ser o suficiente para instaurar esse conflito que foi trazido aqui por Joana. Nos quais impulsos agressivos se rebelaram, ferindo as estruturas do ego. Então, por que eles se rebelaram? Porque a agressividade funciona a favor do ego. Quando eles se rebelam e passam a feri-la, isso é o que nós chamamos de surda revolta. Em se tratando de termos depressivos, neste momento a pessoa não escuta o que você fala. Ah, mas tá um dia lindo, não tá. Ah, mas você tem um monte de motivo para ser feliz, não tenho. Ah, mas você é uma ótima pessoa, não sou. Tem um monte de gente que te ama, não tem. Neste momento, é o impulso de agressividade. Então, eu quero agredir o mundo, pode ser agredir o mundo querendo dar soco nas pessoas, ou cometendo suicídio, por exemplo, ou pode ser agredir o mundo ficando o dia inteiro no quarto para que minha mãe sinta falta de mim, para que a minha esposa sinta falta de mim. Não indo trabalhar para que o pessoal do trabalho sinta falta de mim. É uma forma de agredi-los, né? Fazê-los perceber, na minha ausência, a minha presença. Compreende? Tem pessoas, às vezes, que você estuda e nem repara que ela está ali ao seu lado. Aí o professor fala, alguém faltou? Aí você olha e fala, agora o Vitor faltou. Aí você lembra do Vitor porque o Vitor faltou. Mas enquanto o Vitor está lá, você não lembra dele. Né? E quantas são as pessoas que são homenageadas no dia da morte, mas são completamente esquecidas enquanto estão em vida? Então é esse movimento. Tá? Esse movimento que o depressivo ele vai tentando fazer. Eu vou desaparecer para que as pessoas me vejam. Porque quando eu apareço, elas não me enxergam. É o que ele sente. Não necessariamente é assim que acontece. Tá? Vamos lá. Que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Então, a partir deste momento que eu estou conectado neste conflito, então imagine que o Brasil começa uma guerra com a Bolívia, né? Provavelmente ganharíamos, mas o Brasil começa uma guerra com a Bolívia e principalmente as regiões que são utilizadas para este acesso não conseguem pensar em outra coisa. Tem uma guerra acontecendo na porta da sua casa. Você não está preocupado em comprar feijão. Você quer pegar teus filhos, sair dali, se mudar para o Pará, se mudar para o Recife, se mudar para João Pessoa. Você quer sair de perto da fronteira, ok? Então vamos lá. A partir do momento que se instala um conflito dentro de mim, oriundo de uma frustração e de um sentimento de não aceitar ter sido frustrado, isso começa a ser uma autoagressão direcionada para o meu ego. Então, as energias que funcionavam para que eu me movimentasse no mundo, elas começam a me atacar para que eu não me movimente mais. Então, eu tinha essa agressividade bem direcionada, eu levantava, escovava meu dente, tomava um banho, ia trabalhar, pegava o metrô, pegava o ônibus, voltava para casa, e aí de repente essa energia começa a falar, não, para quê? Para que eu vou fazer isso? Chego lá, ninguém liga para mim? Chego lá, ninguém se importa? Ninguém dá o lugar para o idoso no metrô? Ninguém liga para mim na rua? Eu não vou mais. E aí eu não consigo mais pensar em outras coisas. Tá? Por isso que neste momento, como está sendo colocado aqui, ignorando os anseios, silenciando os anseios e ignorando a realidade, quero saber de mais nada. Não estou preocupado em comer bem, não vou mais escovar o dente, não vou pentear o cabelo, não vou arrumar a cama, não vou fazer mais nada, porque isso não existe mais para mim. Eu não tenho mais anseios. E a realidade para mim é totalmente distorcida, tá? Se não totalmente, parcialmente. Fica claro essa introdução? Ellen Brugha, Juliana Amaral, Kátia Mendes e o José Newton, de Pernambuco. São José do Egito. Tiago Ferreira também chegando aqui. Muito obrigado por virem. Quando o estudo dá uma parada de uma semana, leva tempo para pegar de novo no jeito. Seguindo. Os seus anelos e prazeres, disso resultantes,
porque não atendidos convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas, a que se permitem fuga espetacular do mundo que considera hostil, por lhe não haver atendido às exigências. Essa palavra é boa e é forte. Exigência. A frustração só acomete quando eu exijo. Porque se eu considero que eu me frustrei, é porque eu tinha certeza do resultado. E eu jamais posso ter certeza do resultado. Isso é onipotência. Achar que eu posso ter certeza do resultado. Então, quando eu exijo que o mundo me dê algo em troca, é que eu me frustro. Quando eu não sou exigente, eu coloco, eu vou fazer o meu melhor e colherei os resultados disso, eu nunca, em hipótese alguma, me frustro. Nunca me frustro, porque não crio expectativa. Não crio expectativa porque não faço projeções matemáticas como se a vida fosse A, B é igual a C. Quando não é assim. Não é assim. O que isso significa na prática? Você pode ficar o dia inteiro cuidando de idoso, o dia inteiro ajudando morador em situação de rua, o dia inteiro lutando por causas, ativismos de maneira geral, cuidar bem do seu corpo, se alimentar bem, escorregar no banheiro, machucar a coluna e ficar na cadeira de rodas. Enquanto o outro fica o dia inteiro fazendo coisa errada, roubando, 70 anos traficando droga e nunca toma uma facada. Por que acontece isso? Porque eu coloco a minha projeção. Então se eu fizer isso, eu ganho aquilo. E essa barganha que eu faço com o universo, essa manipulação que eu tento fazer com a lei de causa e efeito, é uma ilusão oriunda da onipotência e, portanto, leva quase sempre à frustração. Não exijo nada do mundo, eu simplesmente aceito. Porque a justiça, ela é totalitária, está acontecendo o tempo todo e jamais falha. A justiça celestial, sacral. Os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, que se expressa em forma de desinteresse pela vida e pelos seus valiosos contributos, experienciando gozos masoquistas. O que seria um gozo masoquista? Qualquer coisa que te dê prazer em troca de dor. Fumar maconha é um gozo masoquista, tomar cerveja é um gozo masoquista, se relacionar sexualmente com qualquer pessoa é um gozo masoquista, tá? Porque você paga por aquilo. Paga teu fígado, paga teu pulmão, paga tuas DSTs, paga tua moral, paga um monte de coisa, paga. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem prazer com aquilo, você sofre com aquilo. Né? E a sensação que o indivíduo pode ter de chegar ao suicídio é um gozo masoquista também. Quer dizer, se eu me matar, se eu me ferir, se eu me agredir, eu vou ter prazer. Se eu matar, a dor acaba. E acabando a dor, eu considero que terei prazer. Então isso funcionaria como um gozo masoquista. Sebastião de Cornélio Procópio chegando aqui. Eu agradeço tudo e todos que vêm a mim, diz Ade Dias. Faz muito bem. Faz muito bem. É um caminho, um treino. Porque aí a frustração não existindo, não há conflito. Não havendo conflito, não há rebelião. Não havendo rebelião, não há transtorno. Mas só deixar isso claro, então não é fácil, tá bom? Não é porque você tem depressão, você é culpado por isso, culpada por isso. Então eu sou culpado porque eu não estou fazendo certo. Não é isso, né? É uma longa jornada fazendo coisas de uma maneira X e agora você começa a refletir. Então, assim, não tem culpa, não tem essa de levanta daí, você tá aí porque quer. São as responsabilidades que a causa e efeito vem trazendo e você utiliza isso para fazer a sua leitura, não para se punir ou para se sentir inferior a ninguém. Tá? Às vezes eu coloco o conceito aqui, mas eu não quero que fique parecendo que é uma forma de menosprezar. É facinho fazer isso e pronto. Não é facinho fazer isso. Tá? Envolve um monte de trabalho, de ressignificação, que é tudo isso que nós estamos fazendo aqui, mas é possível. Tá bom? Você entendendo o mecanismo que atua, o que vai fazer a diferença na sua vida são as variáveis, só que as variáveis são diferentes para cada indivíduo. O mecanismo é o mesmo.
Mas o que funciona cada uma dessas variáveis, aí só a tua história de vida vai dizer e você vai precisar trazer isso tudo à tona. Por isso que serve para um, não serve para o outro. Mas a habilidade de desarmar um mecanismo facilita ao desarmar esse mecanismo, mesmo que as variáveis se alterem. Se permite em fuga espetacular do mundo que considera hostil por não lhe haver atendido às exigências. Então ela está dizendo que no fundo o espírito diz isso. Eu vou me matar porque eu não consegui o que eu queria. Seja o amor dos filhos, seja um harém, seja ser rico, seja ser bonito, enfim, seja ser popular. Eu considero que é o mundo quem não me deu isso. E não que eu é quem não soube extrair isso do mundo. E aí quando eu desencarno eu deparo que na verdade, estava em mim. A Cristina diz que hoje procura entender o que cada situação na vida está tentando lhe mostrar. Boa tarde, Leandro. Antes tarde do que nunca. Não, chegou cedo. Seguindo. Sem dúvida, outros conflitos se apresentam e que podem derivar-se de disfunções reais ou imaginárias da libido, na comunhão sexual, produzindo medos e surdas revoltas que amarguram o paciente, especialmente quando considera como essencial na existência o prazer do sexo, no qual se motiva para as conquistas que lhe parecem fundamentais. Outros conflitos se apresentam. E de onde podem derivar-se? Disfunções reais ou imaginárias da libido na comunhão sexual, produzindo medos e surdas revoltas, especialmente quando a pessoa considera como essencial na existência o prazer do sexo. Pode parecer besteira, né? Então, um dos exemplos que eu mais utilizo aqui é o exemplo do adultério. Porque essa é a base de. Eu não posso falar em porcentagem, mas é uma coisa muito grandiosa. As pessoas que chegam em terapia, a grande maioria, na base, tem uma traição. Ah, quando eu era adolescente, meu pai traiu minha mãe e isso me feriu e hoje eu não consigo me relacionar. Traição. Ah, porque eu tinha um namorado que ele era opressor, agora eu não consigo me relacionar, porque ele me traiu, porque. Então, esse movimento que nós chamamos de traição, que é o outro foi ter sexo com outra pessoa, o outro foi ter prazer sexual com outra pessoa, isso é a coisa mais ofensiva no nosso matrimônio atual. Se o marido usa o talão de cheque, o cartão de crédito da mulher escondido, tem uma briga ali, mas ela talvez perdoe e tal, não envolve família. Mas quando é traição, essa é a pergunta que fazem. Você transou com ele? Se a resposta for sim, aí está instaurado o caos. Parece que se não tiver relação sexual, então dá para perdoar, mas se teve, não dá para perdoar. Porque é o poder que nós colocamos no sexo. O sexo não deveria ser tão poderoso. A energia sexual ela pode ser poderosa, sublimada, canalizada, mas o ato sexual em si ele é primitivo, ele é pequeno demais para o espírito e o clímax que ele procede. Eu não estou falando aqui de relações tântricas, eu não estou falando de relações assim de companheirismo, onde a pessoa começa lá no bom dia, aí tá fazendo o café, dá uma cheirada no pescoço, aí os dois vão trabalhar, aí volta pro almoço, assiste televisão abraçados, e aí depois chega em casa, assistem um filme juntos, e aí no fim da noite vão ter um ato. Isso é diferente, isso é um complemento de um ato que começou afetivamente. Eu estou falando daquela coisa, vou pra balada, olho pra menina, vamos pro banheiro, e lá no banheiro, em pé mesmo, de qualquer jeito, em 4 minutos acaba tudo. Esse movimento animalesco, né? Isso é algo que é uma ilusão de neurotransmissores e nos faz acreditar que o nosso poder está ali e quando a nossa energia sexual vai sendo jogada fora, como se ela não fosse valiosa. Viver sem ter certezas, diz o Tiago, porque já é isso aí.
Perfeito, Thiago. Vou até colocar aqui, né? Porque às vezes, dependendo de quem fala, tem uma rejeição. Isso às vezes acontece com os espíritas quando o conhecimento é baixo. Acreditam que tudo é por culpa do planejamento reencarnatório, mas esquecem o livre-arbítrio. Pois é. Ah, não, estou passando isso porque tinha que passar. Não é bem assim. Resignação não é conformismo, não é aceitação plena. Resignação é, ok, isso está acontecendo comigo, farei o melhor para lidar com essa situação. E não, então deixa acontecer e daqui a pouco passa. Aí não tem aprendizado. Penso que quanto mais rápido percebo a lição, mais rápido passo o sofrimento. Isso aí, maravilhoso. Bem lembrado, Thiago. Isso quando não atribuímos a culpa no obsessor. Muito bom, bom, bom. Legal? Tá. Então, fique com esse pensamento, né? Essa noção concreta, assim, do que pode ser modificado na sua vida, do que pode ser modificado internamente, dependendo do valor que você dá ao sexo. Mas qual que é o valor? É o sexo que eu consigo? Não. Também é o que você não consegue. Tem gente que se mata porque não tem ninguém para transar. Ninguém me ama. Ela acha que ninguém a ama porque ninguém quer ter relação sexual com ela. O amor fica vinculado. Então isso é muito potente, assim. Ninguém quer ter relação sexual comigo, então eu sou desprezível. Eu vou no lugar, as pessoas só querem conversar comigo, me chamam de engraçado, falam que eu sou fofo, que eu sou um ótimo amigo, mas ninguém quer transar comigo, então eu não sou bom. Eu não escuto que eu sou fofo, eu não escuto que eu sou divertido, e eu não escuto que eu sou um ótimo amigo. Eu só escuto que ninguém quer ter relação sexual comigo. E aí eu considero que eu não recebo amor do mundo. Então é nesse sentido. Não está aí o amor, tá bom? É desejo. E desejo é um primeiro passo extremamente primitivo para que isso se desenvolva em vontade e lá na frente se transforme em amor. Mas é só desejo. E aí as pessoas às vezes ficam se matando para ter um corpo bonito, fazendo cirurgia plástica, não, porque aí conseguem ter esse olhar. Coloquei um silicone, agora eu tenho um decote, os homens estão olhando para mim, finalmente mais homens querem ter relação comigo. Aí depois de 2, 3, percebe que também isso não quer dizer nada. Aí não, então talvez eu precise de outra coisa, sabe? Nunca acaba. Ou estamos satisfeitos com o que somos e aceitamos isso e buscamos melhoramento, ou ficamos nos condicionando e nos definindo pela opinião do outro. E aí não é melhoramento, tá? E aí não é reforma, aí é conformação, ou seja, eu vou me encaixar num padrão que foi determinado pelos outros, ou deformação, eu vou desfazer-me de mim para conseguir pertencer ao outro. E nos dois é muita dor quando você tem que voltar para o seu estado original, quando a ilusão acabar. Sim, 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 tudo sempre existe o inverso, tudo é polarizado, tudo é espelhado. Qualquer coisa que funcione por um lado vai funcionar para o outro. Seguindo. Vivendo em uma sociedade eminentemente erótica, estimulada por um contínuo bombardeio de imagens sonoras e visuais de significado agressivo, trabalhadas especificamente para atender às paixões sensuais até a exaustão, não encontra outro motivo ou significado existencial, exceto quando o hedonismo o toma e o leva aos extremos arriscados e antinaturais do gozo exorbitante. É antinatural. É antinatural. É antinatural em vários pontos quando nós entramos em sexualidade. Tem rapaziada aí com 23 anos de idade tomando Cialis, que é uma outra versão para o Viagra, tomando remédio para conseguir ter ereção, porque não, eu tenho que aguentar 6 horas seguidas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Ou participando de situações assim de trocas de casais, swing, orgias, um monte de gente ali. Isso que ela diz é o antinatural, é assim, é transformar a sexualidade. A sexualidade é uma coisa natural. Se o teu corpo quer, você faz. Se o teu corpo não quer, você não força ele com um remédio. Você entende por que ele não quer. Porque é um abuso isso.
Pode ter a sensação de prazer, a sensação de poder, mas é um abuso. Você está forçando o seu corpo a uma relação que ele não quer, porque o que define a capacidade de ereção ou não, principalmente em jovens, é o psicológico, muito mais do que o fisiológico. Nós não estamos falando aqui de pessoas com 70, 80 anos de idade, que já têm menores condições de circulação sanguínea. Nós estamos falando de ansiosos, jovens, neuróticos, que querem ter essa performance, se enquadrando neste padrão, e aí se forçam a isso, e é uma forma de abuso. Ok? Esse poder, então, é sugerido, sim, somos bombardeados por isso. Qualquer coisa que você entre em um site para ver os resultados do jogo de futebol, tem um link piscando com uma menina de biquíni. Qualquer lugar que você entra, sempre tem uma coisa buscando, principalmente a sexualidade do corpo feminino, que é muito explorada para vender, né? E aí fica, poxa, se eu não tenho aquele corpo, então eu não valho nada. Porque tem que ter esse corpo aí, eu tenho que usar um fio dental, um biquíni pequeno, eu tenho que ter um corpão, senão eu não valho nada. Então é bombardeado. Aí você assiste um programa de auditório e tem um monte de menina quase pelada dançando ali no fundo, ou uns caras só de sunga dançando ali na frente. Então, esse movimento que ela fala, isso gera uma energia coletiva muito grande. A Fabiane disse que trabalha em farmácia e vê muitos meninos indo comprar Viagra. É muita coisa, assim, um desespero pela performance, né? Eles se definem pela genitália. Isso é muito pouco, assim, né? Nós somos muito mais do que isso. Então, o ato sexual natural é uma coisa assim, vai tendo uma atração, os dois vão se aproximando, e você tem um ato sexual, mas ficar se masturbando 5, 6 vezes por dia, assistindo pornografia, em grupos de WhatsApp só mandando pornografia, um monte de imagem, bombardeando o cérebro com isso, gera uma desconexão da realidade. Porque o indivíduo chega em casa, o que ele tem é a mulher dele, e vice-versa, o marido, com um corpo normal, para uma relação sexual normal. Ele fala, não quero isso. Fiquei o dia inteiro vendo mulher com o corpo maravilhoso, fazendo um monte de coisas. Agora eu chego aqui em casa, tenho que lidar com essa mulher comum para fazer uma relação sexual comum, aí começa a não querer. Vai havendo um desligamento. Isso é sutil. E isso vai gerando nos dois um sentimento de... então fica antinatural. Tá? E ficando antinatural, essa energia canalizada em tudo para sexo, a vida passa a seguir nesse rumo, tá? Isso é base, sim, de transtorno depressivo, por isso que eu estou insistindo, porque está relacionado ao desejo pela vida. Compreende? Aquela vontade de se relacionar com a vida, de trocar o orgasmo neurológico por um orgasmo de falar, eu fui promovido no meu emprego, a minha apresentação foi boa, as pessoas gostaram daquilo que eu escrevi. Isso é um movimento de se relacionar sexualmente com o mundo, muito mais do que o movimento primitivo de querer ter um ato sexual com uma pessoa. Sexo banalizado, isso mesmo. Certo? Então a pessoa vai se movimentando assim. Você quer ter bom emprego? Quero. Para quê? Para ter um carrão. Para quê? Para ter mulher. Para quê? Para transar. Não tem mais nada. Fala o que for. Eu quero comprar uma cobertura de 200 metros quadrados. Para quê? Porque eu quero ter uma jacuzzi que caibam 6 pessoas. Para quê? Para trazer mais 5 mulheres comigo. Então ele não percebe, mas ele vai girando em sentido de definir a si mesmo pela sexualidade. Eu tenho que ter um carro bom porque as mulheres vão olhar para mim, ou os homens vão olhar para mim. Eu tenho que ter um emprego bom, senão eu não posso ser. E aí vai girando o mundo em redor disso aí, ao redor disso aí. Fora que muitas vezes essas imagens são construídas, na realidade elas não são perfeitas. Não, Kátia, com certeza. É um mundo criado de fantasia, são os contos de fada para adultos, né? Onde tudo tem um final feliz, tudo então, e quando na verdade não é bem assim. É a ditadura da beleza onde causa impotência em quem o segue. É isso aí, José Newton. Porque aí fica isso mesmo. Muito bom. Vamos lá. Ao lado desse fator, que deflui dos eventos da vida, o luto ou a perda, como bem analisou Sigmund Freud, faz-se responsável por uma alta cifra de ocorrências depressivas.
em episódios esparsos ou contínuos, assim como em surtos que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmos. Junto a estes fatores, ela coloca o luto ou a perda e cita Freud como referência teórica para isso, considerando que o luto ou a perda são responsáveis por uma alta cifra de ocorrências depressivas em episódios esparsos ou contínuos, assim como em surtos que atiram os incautos no fosso do abandono de si mesmos, porque não sabem lidar com o luto, não compreendem o lidar com o luto e acabam se abandonando porque estão sem prestar atenção, não percebem que estão fazendo isso. Então vamos seguindo aqui, nota do expositor. No artigo Luto e Melancolia, se eu não me engano, foi escrito em 1917, ele foi escrito em 1915, publicado em 1917, e aí a Marilene Carone traduziu isso em 2010, tem um livro, então, onde ela traduziu esse artigo. Freud coloca o seguinte, chama Luto e Melancolia o artigo. O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido. A perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Confiamos em que seja superado após certo lapso de tempo, e julgamos inútil ou mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele. Quando eu falo, não adianta abrir a janela do quarto e falar que o dia está lindo, é por isso. O luto, colocado aqui por Freud, ele se manifesta em qualquer situação que envolva perda. Você se mudou do país e foi morar fora, e sente saudade, às vezes sente saudade da bagunça do Brasil. Sai daqui, não aguento mais o Brasil, chega lá fora e fala, puxa, aqui é tão chato, as coisas não acontecem, as paisagens são lindas, porque a pessoa às vezes vai iludida por paisagem, falar, eu vou para Paris porque eu quero ver a Torre Eiffel, ok, depois de 2 horas ou 15 minutos olhando para ela, já cansou, é só uma torre. Tá? Então essa ilusão de que está fora pode levar às vezes ao luto. Então sai do casamento por causa de uma amante, sai do emprego por causa de uma proposta temporária que talvez seja loucura. E aí quando a coisa não dá certo, vem aquela saudade, percebe que era feliz onde estava. Não era feliz. Se fosse feliz teria ficado, tá? Mas tem algo ali que ficou inacabado. E este algo inacabado vai trazendo a pessoa de volta para um momento de dor. O luto para mim era um quarto escuro que após 2 anos está clareando, diz a Cristina. É isso. Para cada um é um tempo. Então, o que Freud coloca? Não dá para tratar o luto como se fosse uma patologia, pois que ele é natural ao ser humano. Em toda situação de perda, haverá um luto. Como cada um sente, pode variar. Um pode ficar eternamente preso ao luto. Outro, depois de uma semana, pode ter vivenciado o luto. Mas é este o ponto. O luto precisa ser vivenciado. E não se vivencia o luto medicando ele. Como Freud coloca, o médico não deve interferir no tratamento do luto, o paciente também não. Como que o paciente intervém no luto? Álcool, drogas, medicação, sexo, qualquer coisa que te tire da realidade e te tire do contato com aquela dor. Você pode medicar a dor, vai num psiquiatra e ele fala, vou te dar um remédio para diminuir a sua angústia e tal, mas não é para tomar ele como se fosse tic-tac. É para diminuir a sua angústia, mas não vai curar a perda do seu filho, não vai curar o teu casamento que acabou, não vai curar a empresa que te demitiu depois de 15 anos de você se esforçando. O luto está aí, tá bom? Então, parte de compreender o depressivo é também enxergar que existem lutos que estão acontecendo. Tá? Controlá-lo num nível, ó, o cara está com ideação suicida, vou ter que intervir aqui.
Mas às vezes aquela tristeza de querer ficar no canto, chegou teu namorado em casa, ele falou, hoje eu tô afim de ficar sozinho, deixa. Talvez seja um pequeno luto, qualquer que seja, um luto. Né? Vamos pegar o exemplo aqui, um expositor. Você começa a fazer palestra espírita, e aí você faz palestra espírita, as pessoas gostam de você, é maravilhoso, as pessoas te abraçam, aí de repente você faz uma que não ficou tão boa e as pessoas não te abraçam, pode vir naquele momento uma sensação de morte. Será que eu perdi o talento? Será que eu perdi a inspiração? Será que não foi bom? E a pessoa fica chateada. Até a próxima palestra ela fica, acho que eu não quero mais fazer não, acho que chega. Então, é esse sentido, tá? Não fica pensando no luto, mas ninguém na minha família morreu. Várias mortes aconteceram na tua vida, várias. Quando você terminou o terceiro colegial e teve que deixar aqueles amigos, quando você saiu da oitava série, quando você fez sua formatura do inglês, todo momento em que você se separou de algo que fazia parte da sua vida, quando parou de fumar, quando parou de beber, foi um luto. Passei um luto pela morte do meu pai, não me achava no direito de me divertir, de Juliana, é o comum. Esse também dá essa sensação. Parece que eu não posso ser feliz, eu não mereço ser feliz depois que uma morte acontece, né? Então, bom, vamos supor que eu estou num casamento que não está bom, aí eu separo dele, eu não posso aparecer feliz no Facebook, senão vão falar, olha só, acabou o casamento, já está todo feliz, e eu fico, não, está difícil. E na verdade, às vezes os dois estão celebrando, finalmente acabou esse casamento que estava acabando com a nossa vida, mas não pode, tem que, coitado, não, tá doendo. Então tem isso também, né? O enlutado ele não pode sorrir. Se você vê uma pessoa sorrindo no velório, deve estar feliz por causa da herança, né? E na verdade não é bem assim. Algumas pessoas vão viver o luto da morte só alguns meses depois, leva um tempo para elas perceberem que morreu. O luto profundo, continuando na nota do expositor em Luto e Melancolia de Sigmund Freud. O luto profundo, a reação à perda de alguém que se ama, encerra o mesmo estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse pelo mundo externo, na medida em que este não evoca esse alguém. A mesma perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor, entre parênteses, o que significaria substituí-lo, e o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre ele. É fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego é expressão de uma exclusiva devoção ao luto, devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses. E, realmente, só porque sabemos explicá-la tão bem é que essa atitude não nos parece patológica. Vejam, então isso é muito importante o que ele coloca aqui, né? Confirmando isso que já foi falado anteriormente. Encerra o estado de espírito penoso, a mesma perda de interesse pelo mundo externo. A partir do momento que eu estou em luto, o luto está dizendo que eu perdi algo que era importante para mim. Então, como conexão disso, todas as outras coisas eu começo a perder também. Elas vão perdendo a importância para mim. Contanto que isto não evoque este alguém. Ou seja, meu filho morreu num acidente, eu não vou desfazer o quarto dele, e tá lá o quarto da criança há 20 anos. Eles não conseguem desfazer o quarto. As roupas do marido no guarda-roupa, porque não consegue aceitar que ele morreu. O carro na garagem, porque era o carro que ele gostava. E assim sucessivamente. Não pode colocar outra pessoa no lugar. Fiquei viúva, mas se eu casar de novo, a sociedade me julga. Ok? Perda de capacidade de adotar um novo objeto de amor. Por quê? Porque internamente dá a sensação que eu estou substituindo o outro. E o mesmo afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre ele. Então eu não quero sair. O luto ele me deixa assim, eu quero estar com a pessoa que morreu, e a única forma de eu fazer isso é não saindo do pensar nela. Se você me chama para sair para tomar um suco, eu vou assim. Aí eu vejo o suco de goiaba que nós dois tomávamos. Suco de goiaba.
Me dá um suco de goiaba. Entende? É esse o movimento que um enlutado faz. Se você for pensar nisso num espírito, né, que era rico e agora veio pobre, que era mulher e agora veio homem, ele fica sempre com essa coisa, não é isso que eu queria. Eu não sou feliz. Não tem nada aqui para mim. Porque não tem mesmo. É um luto. Não, mas olha, você tem um filho lindo, você tem um carro bom. Mas eu não sou feliz. E não é. Tá? É um luto. Luto do espírito. Talvez não tenha tido uma morte nessa existência, mas ele já nasce enlutado pelo ato de nascer em uma situação diferente da qual estava acostumado. Sempre fui rico e agora venho pobre. Sempre fui lindo e agora venho feio. Sempre fui inteligente e agora não consigo nem conversar direito. E aí gera um sentimento de luto, de perda muito grande. Como identificar o que é luto normal ou quando a pessoa precisa de ajuda ou orientação? Caso a caso, não tem regra, Cláudia. Tem que ser avaliado caso a caso. Remédios para depressão sem fazer terapia podem mascará-la e depois ela vir mais agressiva? Pergunta a Rita. Pode, não é uma regra, mas todo remédio psiquiátrico é sugerido ser acompanhado de terapia, porque o remédio só trata o sintoma, não resolve a causa. Então não é que ela volta mais agressiva, né? Mas é que quando você toma o remédio, você tem a sensação de que ela não está mais lá. E aí quando ela volta, mesmo que seja com a intensidade de quando você começou a tomar o remédio, você tem a sensação de que ela é mais forte, mas talvez ela esteja na mesma intensidade. É só a sensação de que ela é mais forte porque você passou um tempo anulando os sintomas. Seguindo então, é fácil constatar que essa inibição e circunscrição do ego, a expressão de uma exclusiva devoção ao luto, devoção que nada deixa a outros propósitos ou a outros interesses, ou seja, eu estou no meu luto, nada mais me interessa. Por isso que eles consideram que não é patológica, porque é fácil de explicá-la, é possível explicá-la, é compreensível e ela se repete quase sempre da mesma maneira em todos os indivíduos. Como eu disse, as variáveis se alteram, mas o molde é o mesmo. Quando alguém é rico, quebra a bolsa de valores e fica pobre e ele se mata, é porque ele não consegue mais se imaginar não sendo rico. Ele está devoto ao luto de sua riqueza e, por natureza, nada mais para ele interessa. Sim, sim. Sim, Juliana. Continuando ainda em Freud. Em que consiste, portanto, o trabalho que o luto realiza? Não me parece forçado apresentá-lo da forma que se segue. O teste da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto. Essa exigência provoca uma oposição compreensível. É fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem mesmo na realidade, quando um substituto já se lhes acena. Esta oposição pode ser tão intensa que dá lugar a um desvio da realidade e a um apego ao objeto por intermédio de uma psicose alucinatória carregada de desejo. Muita base, tá? Muita base aqui. Não se compreende Freud em 4 slides, ok? Isso aqui fez sentido para mim. Vai ler o artigo inteiro, vai procurar se informar, porque Freud é muito complexo. Eu acho Jung mais, mas ainda assim não é uma coisa. Tem toda uma base de explicações aqui, tá? Eu só estou trazendo o superficial para conectar com o que Joana falou. O teste da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto. Tudo que me ligava àquele objeto, eu não posso mais colocar a libido ali, porque ele não existe mais. Só que na maioria das vezes, muito da minha libido estava ali. Então eu penso que eu não tenho mais porque o outro morreu. Ou a coisa acabou. Mas na verdade,
eu preciso trazer isso de volta, eu preciso permitir que isso retorne. E eu faço isso pela aceitação dos fatos. A morte é uma causa natural, dói, dá saudade, dá raiva, dá um monte de coisas, mas é natural. O desemprego é natural, acabar o processo é natural, a calvície é natural, o AVC é natural, são coisas que acontecem. E a partir do momento que eu me conecto com o que eu perdi, e a minha libido está ali, eu preciso retirar essa libido desse objeto, porque senão eu não vou conseguir colocar em outro. Se eu não retiro dele, eu vou para o túmulo junto. Então, a mãe tem 3 filhos, um morre, os outros 2 ficam órfãos, porque ela não consegue mais dar amor para eles. Tá ali, ó. O rapaz tinha uma namorada que o machucou, o enganou, morreu, né? Acabou o namoro, ou ela morreu, e ele não consegue mais se ligar à namorada atual, porque a libido está na outra. Ah, que saudade dela. Ah, mas ela aqui no seu lugar faria tal coisa, tá bom? Então, se existe esse movimento dentro de você existencialmente, ah, eu não gosto do Brasil, ah, eu não gosto desses amigos, ah, eu não gosto da minha aparência. Então, talvez esteja no momento de trazer de volta a sua libido e desconectá-la dessas expectativas, projeções e exigências que você jogou para fora, porque elas estão furtando sua vida. Essa exigência provoca uma oposição compreensível. É fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem mesmo na realidade, quando o substituto já se lhes acena. Se é difícil, então, às vezes, para nós aceitarmos almoçar em outro lugar da mesa, porque chegou uma visita, ou sentar em outro local do sofá, calcula ter que desfazer de um objeto libidinal. Por isso que é difícil. Não é a mesma coisa. Nós colocamos o outro que se foi, ou aquilo que se foi, como um crivo. E tudo que não for igualzinho nos é rejeitado. Ah, não é bom o suficiente. Meu ex-namorado era melhor. No outro emprego, era melhor. O outro carro, era melhor. E assim sucessivamente. Nunca conseguimos nos conectar. Mesmo que outras coisas para substituir aquilo acenem, e mesmo que elas sejam melhores, nós temos dificuldade de aceitar isso. Esta oposição pode ser tão intensa que dá lugar a um desvio da realidade e a um apego ao objeto por intermédio de uma psicose alucinatória carregada de desejo. Ou seja, eu me desconecto da realidade, por isso psicose. Ela é alucinatória porque eu crio imagens onde elas não existem. Isto vai me fazer feliz. E ela se movimenta pelo meu desejo. Então, uma psicose alucinatória de desejo pode ser a tentativa do suicídio. Porque eu me desconecto da realidade de que eu estou vivo, eu alucino de que se eu me matar eu estarei melhor, e eu tenho o desejo de que isso aconteça. Eu crio essa situação. Então, posso ter, a partir deste momento, eu vou arrumar uma pessoa que seja parecida com a minha ex-mulher. Ah, você tem um corte de cabelo dela, então se nós ficarmos juntos eu vou ser feliz de novo. E aí, às vezes, nada a ver, a pessoa é uma sociopata esquisita, tá? Então, um dos movimentos que podem acabar acontecendo quando este luto não é trabalhado, quando este luto não é vivido de forma saudável, é esse momento de loucura, esse momento psicótico, onde eu me guio no mundo por alucinações, ou seja, por imagens que eu construo dentro da minha mente que me fazem acreditar que o meu desejo será saciado ali. Mais ainda em Freud. Normalmente, prevalece o respeito pela realidade, ainda que suas ordens não possam ser obedecidas de imediato. São executadas, pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e de energia catexial, prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a existência do objeto perdido. Cada uma das lembranças e expectativas isoladas, através das quais a libido está vinculada ao objeto, é evocada e hipercatexada, e o desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas. Catexia, concentração de todas as energias mentais sobre uma representação bem precisa. Bom, o que ele traz? Que normalmente
as pessoas conseguem viver o luto se conectando com a realidade, sem precisar ir para o campo da psicose. Ainda que suas ordens não possam ser obedecidas de imediato, ela sabe, eu preciso sair daqui, eu preciso escovar o dente, eu não quero, mas eu sei que eu tenho, tá? É diferente. São executadas pouco a pouco, ok, hoje eu vou escovar o dente, hoje eu vou tirar o pijama, com grande dispêndio de tempo e de energia catexial, que é esta energia psíquica, mental, que foi condensada, concentrada no evento em si, na perda em si. Eu só consigo falar daquilo, pensar naquilo, e aí eu consigo tirar um pouquinho dessa energia para fazer as minhas coisas, prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a existência do objeto perdido. Porque nisso eu fico mais um tempinho com aquilo que não faz parte da minha vida. Cada uma das lembranças e expectativas isoladas através das quais a libido está vinculada ao objeto é evocada e hipercatexizada. Hipercatexizada. Então, a gravata, o crachá do emprego que você saiu, a chave do carro que você capotou, e agora não tem mais, o que te roubaram, que onde sua libido está vinculada, é evocada, e aí toda esta concentração de energia psíquica é hipercatexizada, ou seja, aquilo fica muito mais forte. E o desligamento da libido se realiza em relação a cada uma delas. Então você conscientemente entra em contato com aquilo, transforma aquilo, vai funcionar como se fosse uma bomba de nêutrons dentro de você, e é o momento em que você fala, eu vou jogar fora a chave desse carro, eu vou transformar o quarto do menino numa academia, eu vou tirar essas roupas do guarda-roupa e vou doar, eu vou seguir em frente. Aí há a superação. Continuando em Freud. Porque essa transigência pela qual o domínio da realidade se faz fragmentariamente deve ser tão extraordinariamente penosa, de forma alguma é coisa fácil de explicar em termos de economia. É notável que esse penoso desprazer seja aceito por nós como algo natural. Contudo, o fato é que, quando o trabalho do luto se conclui, o ego fica outra vez livre e desinibido. A Cristina colocou aqui, o luto seria uma situação positiva se fosse vista por nós como o tempo necessário à adaptação e aceitação da nova realidade. É exatamente o que está escrito neste slide. Então, sim. Aconteceu comigo quando meu noivo morreu. Não conseguia namorar ninguém. Tudo ele era melhor. Morreu, virou santo. Demorou até conseguir me relacionar novamente, diz a Kátia. É exatamente isso. Na verdade, tudo está na questão do apego terrestre, ao invés do apego das leis imutáveis de Deus, diz o Leandro. Com certeza ajuda a se conectar com a causa e efeito, e que não existe rico, não existe pobre, não existe bonito, não existe músculo, que isso tudo é só do corpo físico. O que existe é o espírito vibrando sem desequilíbrio. Ok? Então, é doloroso essa transigência que a realidade vai trazendo, acabou, acabou, morreu, morreu. Dói, dói, mas eu tenho que seguir em frente. É notável que esse penoso desprazer seja aceito por nós como algo natural. Contudo, quando o luto acaba, o ego fica livre outra vez e desinibido. Bom? Seguindo agora em Joana. Esse sentimento de luto ou perda é inevitável, por ferir o self ante a ocorrência da morte, sempre considerada inusitada ou detestada, arrebatando a presença física de um ser amado, ou geradora de consciência de culpa, quando sucede imprevista, sem chance de apaziguamento de inimizades que se arrastaram por largo período, ou ainda por atos que não foram bem elaborados e deixaram arrependimento, agora convertidos em conflito punitivo. Então ela traz essa questão do self e coloca também isso aí. A Sandra coloca, quando eu me divorciei não passei por luto algum. Em alguns casos, o luto acontece durante o casamento e o divórcio acontece quando o luto termina.
O casal fica 6 meses, começa a dormir em quarto separado, não tem mais relação sexual, não se tocam mais. Esse é o luto acontecendo. Quando realmente não existe mais sofrimento pela não presença de um ou de outro e vem o divórcio, dá a sensação de que não houve desprazer. Mas, na verdade, o luto às vezes foi vivenciado no ato de durante o namoro, durante o casamento. 2 anos vivendo o luto do casamento, só brigando, jogando o copo na parede, se rejeitando. Então, quando divorcia, na verdade, não é visto como a morte em si, é visto como a aceitação de que o luto acabou. Por isso, em alguns casos, não dói, porque já doeu antes. Ok? Então, aqui Joana está colocando que o sentimento de luto ou perda é inevitável, porque ele fere o self ante a ocorrência da morte, que para muitos de nós, eu não acredito, ele morreu. Nossa, conversei com ele ontem. Sempre tem isso, né? Coloquei, acho que até isso no meu livro. Conversei com ele ontem, quer dizer, e daí, né? Todo mundo com quem você conversou hoje vai morrer algum dia. Todo mundo. Então não tem essa de, não acredito, olha como a morte vem, né? Imagina, ontem ele estava aqui. Todo mundo que morreu hoje, ontem estava aqui. Dói, lógico que dói. Eu não estou fazendo piada da morte, né? Eu estou fazendo piada da forma como nós lidamos com ela, como se fosse uma coisa surreal, né? Ou detestada, sim. É muito detestada a morte aqui na Terra, porque tira a presença física de alguém que nós amamos, pode gerar consciência de culpa quando sucede imprevista. Eu estava brigado com meu pai por uma bobeira, ele morreu, não tive tempo de pedir desculpas. E aí eu fico, eu devia ter pedido desculpa para o meu pai, etc. Ou ainda por atos que não foram bem elaborados e deixaram arrependimento, agora convertidos em conflito punitivo. Eu saí com meu amigo, tomamos toda a cerveja, tomamos LSD, fui dirigindo, dando risada, bati o carro, ele morreu. Se eu tivesse pensado melhor, ele não teria morrido. Então são essas coisas assim, né? O luto ele vai sendo vivenciado de acordo com como a morte aconteceu. Seguindo. Ainda se manifesta como efeito de outras perdas, como a do trabalho profissional. Está falando do luto. Como a perda do trabalho profissional, que atira o indivíduo ao abismo da incerteza para atender a família, para atender-se, para viver com segurança no meio social. Então aqui ela está confirmando também o que já foi dito. O luto pode se dar porque eu perdi meu emprego e agora eu não sei se eu vou conseguir cuidar da minha família, se eu vou conseguir viver em segurança, que a pirâmide de Maslow coloca das necessidades básicas, né? Eu vou ter onde morar, eu vou ter o que comer, eu vou conseguir me cobrir, eu vou conseguir ter amigos, então eu volto lá para a base da pirâmide e aí eu passo por um luto também. Pode também, sob outro aspecto ainda, seguindo, a perda de um objeto de valor estimativo ou monetário, produzindo prejuízo de uma ou de outra natureza. Posso ter luto porque bati o carro, posso ter luto porque perdi dinheiro, posso ter luto porque fui jogar pôquer, apostei minha casa e perdi. Posso. Qualquer que seja o prejuízo. Aquela raiva, não acredito, bateram no meu carro. Por quê? Por que, que eu fui estacionar lá? E aí fica, por que, que eu não coloquei no estacionamento que custava R$ 15? Então fica essa barganha, essa negociação, essa raiva, aquele cara, se eu achar esse cara eu vou matar ele e tal. Porque é o luto, isso é o luto. Né? Essa raiva que nós sentimos diante de uma perda é o luto, é um dos estágios dele. Outras vezes, a perda de algum afeto que preferiu seguir adiante, sem dar prosseguimento à vinculação até então mantida, abrindo espaço para a solidão e a instalação de conflito de inferioridade. A perda de algum afeto que preferiu seguir adiante. Um namorado que termina com você, uma amiga que termina com você, não quero mais ser teu amigo, abrindo espaço para a solidão e a instalação de um conflito de inferioridade. Você vê teus amigos todos se divertindo e você não é chamado. Isso pode gerar um luto. Quer saber? Vou deletar todas essas pessoas da minha vida. Quantas pessoas não deletam o Facebook e depois de uma semana abrem de novo e aí deletam? É uma tentativa de lidar com esse luto, assim, de lidar com a não aceitação daquilo que estão enxergando.
Então tem casal que já terminou e ficam lá seguindo no Instagram, por exemplo. Não, mas eu preciso saber quem está curtindo as fotos dela, as fotos que ela postou. E aí quando desfaz a amizade e tenta ver a página do outro, está lá, apenas seguidores podem visualizar, sente saudade, às vezes cria perfil falso para poder seguir de novo, vai tendo essas recaídas. Isso tudo é luto, isso tudo é dificuldade de contatar que acabou, que houve uma morte simbólica, que houve uma morte fisiológica, que houve uma morte emocional. Tá bom? Perguntas, assim, como eu disse, perguntas específicas e perguntas pessoais eu não respondo aqui, porque já tem bastante base, é o que eu falo, leve para a sua terapia. Se não está em terapia, comece a fazer, porque a carga aqui é muito grande, então eu estou aqui para trazer os aspectos teóricos. Como isso vai se aplicar à sua vida em particular, aí na sua terapia que isso será resolvido. A Ellen diz que deleta o Facebook quando está chateada, pois é. Ok, o que teremos então mais adiante? Dia 1, véspera de feriado, né? 1 de novembro, teremos o capítulo 6.1, Depressão, parte 2. Se gostou, curte aí embaixo, deixa um like aí no vídeo. Se gostou muito, compartilha com alguém. Nos vemos então daqui a pouco. Agradeço à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido, a todos vocês pela companhia. Alguns chegaram depois em razão do fuso horário, principalmente os nordestinos e nortistas. Certo? Então, grande prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Logo mais, 18h45, o estudo do autodescobrimento. Ok? Nos vemos então na semana que vem para mais um estudo do Triunfo Pessoal. Uma ótima semana, um grande abraço e muita paz.